Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer a doutora Andréa Nunes, que é promotora de justiça e também é uma escritora premiadíssima. Doutora Andréa, como foi que a senhora entrou na justiça como promotora? Boa noite, João. É um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Na verdade, a minha entrada na justiça, ela se deu de uma forma natural de quem gosta de usar a palavra como arma. Eu digo isso porque muitas pessoas perguntam o que veio primeiro, escritora ou promotora? Então, a gente nasce assim, às vezes, com uma certa propensão. A minha propensão é o universo das palavras. E eu percebi que o campo jurídico é um campo onde você também, assim como na literatura, pode usar a palavra como arma para chegar aos seus objetivos, que no caso do Ministério Público é a defesa da sociedade. Quer dizer que a palavra é uma arma, mata, pode matar. Pode matar de susto, de raiva, de amor, de emoção. Então, esse universo de usar a palavra como arma, ele é extremamente fascinante e a gente acaba oscilando na vida toda. Usar a palavra como arma na literatura, no direito, não importa. O campo de batalha não importa. O que importa é a gente alcançar esse objetivo de conseguir seduzir, encantar através da palavra. E a senhora usa muita experiência como promotora para escrever? Às vezes existe essa comunicação, exatamente porque meus livros, eles exploram muito o universo do Brasil contemporâneo, suas tensões políticas, seus bastidores da justiça. Eu tenho um livro, por exemplo, chamado A Corte Infiltrada, onde ele fala muito dos bastidores do Supremo Tribunal Federal, do poder. E por isso que a gente sempre diz que existe essa interseção entre o campo da literatura e minha atividade como promotora de justiça. Não se mistura? Misturar eu não diria que mistura, mas eu diria que um tem influência sobre o outro. Assim como também quando eu estou escrevendo uma peça jurídica, eu percebo que eu uso algumas das técnicas da literatura para fazer um convencimento melhor, para a peça ficar esteticamente mais elegante. Da mesma maneira acontece na literatura. Se eu escrevo sobre suspense, sobre espionagem, sobre tensões políticas do cotidiano brasileiro, é inevitável que eu use um pouco do que eu sei como promotora de justiça, naturalmente sem usar os casos concretos, nem revelar nenhum tipo de informação sigilosa, mas use dessa experiência para tornar a minha trama mais verossímil, que o leitor veja e diga, realmente isso aqui é o que acontece no Brasil de hoje, está tudo ali naquela trama. Quantos livros? De ficção, eu tenho o Código Numerato, que foi o primeiro, depois veio A Corte Infiltrada, depois veio o Jogo de Cena, depois veio Corpos Hackeados e ainda tem um jurídico, que é o do Terceiro Setor. Esse daqui é o mais premiado, né? O Jogo de Cena foi exatamente o que ganhou o prêmio de melhor romance policial publicado no Brasil no ano de 2019. E é sobre quê? Esse aí ele explora a questão do medo como instrumento de poder. Ele se passa numa cidade fictícia no interior de Pernambuco, chamada Mangueirinhas, onde alguém usa assombrações folclóricas de Pernambuco para alcançar seus fins. Então, muitos assassinatos ocorrem, mas também não se passa só lá, não. A gente vai bater na Catedral de Notre-Dame, em Paris, e em cenários do interior da França, sempre conectando o ocultismo, a alquimia com as questões do misticismo puro do folclore pernambucano. E a espionagem, entra o que aí? A espionagem entra exatamente porque existe, na verdade, aí eu não posso dar muito spoiler, mas todo um trabalho por trás disso, de monitoramento das questões da reserva de petróleo, da escassez do petróleo. Então, a inteligência brasileira, nesse livro, ela monitora as atividades que são praticadas por um suposto perfumista que é assassinado, mas, na verdade, ele está fazendo atividades com nióbio. E aí essas atividades dele, que atingem a segurança nacional, são monitoradas por órgãos de inteligência. Então, nesse livro, ele tem curiosidades da inteligência brasileira. A gente ambienta, por exemplo, a SEDABim em Brasília, também tem passagem lá. E tem o Deus Janos, que está lá de verdade na SEDABim. E aí você acaba tornando a trama, mesclando um pouco de ficção com algumas coisas da realidade brasileira. Quer dizer que a escritora também
viaja aí para várias partes. Vai. A gente procura fazer uma trama movimentada, né? Porque eu sempre digo, João, que a gente tem cenários maravilhosos no Brasil, onde a gente pode, você vê muitas tramas de espionagem só ambientadas no exterior. Na verdade, a gente tem aqui cenários maravilhosos, uma cultura efervescente, tanta coisa bonita para você explorar numa história de espionagem. E aí você tem uma fórmula boa em pegar as nossas riquezas culturais, riquezas folclóricas, e jogar numa trama mesmo. E a pessoa, o leitor, fica feliz, porque ele está lendo o que ele gosta, que é o suspense, mas dentro de um cenário que ele está acostumado, está familiarizado. E tem muito espião em Pernambuco? Rapaz, aí a gente tem que dizer assim, mais ou menos, sempre, a espionagem ela é uma atividade que ela nunca parou. Ela existe desde os nossos primórdios. Então, existe espionagem, existe contra-espionagem, existe espionagem governamental e existem os espiões infiltrados que estão dentro do governo para passar informações para o crime organizado. Assim como no crime organizado também tem espiões do governo infiltrados se fazendo de bandidos para passar informações para o governo. Tudo é informação verdadeira que vai para o livro. Informações verdadeiras que vão para o livro, naturalmente, que a gente bota aquela camada, o verniz da ficção, porque você não pode usar informação crua, sigilosa, do que existe nos autos, nos processos, você não pode usar. Mas existe, digamos assim, uma verossimilhança, um pé na realidade. A senhora é roqueira, né? Porque o livro tem a apresentação de Tony Bolato, que é um músico e escritor, ele é autor também, né? Isso. Tony Bellotto escreveu a Bellini e a Esfinge, que foi um excelente romance policial e que inclusive virou filme, né? E Tony Bellotto leu Corpos Hackeados, gostou muito, eu convidei ele para... ele me honrou com esse comentário aí na contracapa, dizendo que Corpos Hackeados é um romance profético, que me coloca entre os melhores da literatura policial brasileira. Então, realmente, eu fiquei muito honrada com esse comentário dele aí. E que a senhora é inovadora da literatura policial brasileira, olha aí. Pois é, ele realmente foi muito importante, né? Que é uma pessoa conhecida não só por ser o músico dos Titãs, que todo mundo gosta dos Titãs, como também um grande romancista policial, já é um cartão de visita importante aí para nosso livro. É uma capa bonita, né? Essa capa, João, ela tem umas peculiaridades interessantes. Você observa que ela é vazada. Se você abrir aí, tem um corte, que é o corte do bisturi, né? Que a gente colocou exatamente como inovação. Você não vê isso em capas no Brasil, esse cortezinho aí vazado, para dar exatamente essa tridimensionalidade na capa. E esse é sobre quê? Esse livro aí, ele é um dos primeiros romances passados no pós-pandemia e ele explora então atualíssimo, né? Exatamente. Ele se passa no pós-pandemia e ele fala exatamente de uma coisa que está prestes a acontecer realmente, que é a questão da impressão dos órgãos humanos nessas impressoras 3D. Você já deve ter ouvido falar nesse negócio de impressora 3D que imprime lustre, né? Essas coisas. E, na verdade, já existe uma pesquisa avançada que vai ser muito útil na questão da fila dos transplantes de órgãos, que é a impressão de órgãos humanos. Então, João, se você está doente precisando de um rim, de um pâncreas, dentro em breve, isso vai poder ser impresso numa impressora 3D e colocado em você. Isso vai afetar quem? Vai afetar exatamente a indústria do tráfico de órgãos, que é muito forte no Brasil e no mundo. Então, a trama do livro, ela avança um pouquinho no tempo, dizendo que a gente chegou nesse momento onde assim, os órgãos humanos podem ser impressos em impressoras 3D. Isso está sendo no livro financiado por uma fundação rica e um cientista nordestino descobre isso e ele acaba contrariando os interesses do tráfico de órgãos e começa a ocorrer muitos assassinatos dentro do hospital onde ele trabalha e ele vai contar com a ajuda de uma seguradora, uma moça que é uma auditora de uma seguradora do hospital, para desvendar o que é que está por trás desses crimes. Mas aí também não se passa só aqui no Nordeste. Ele também dá uma volta lá por Roma, Capela Sistina, certo? Tem passagens lá na Itália bonitas. E aí o livro tem esse movimento todo. Esse livro, com certeza, dá um filme, né? Rapaz, inclusive Cida Pedrosa, né, a nossa querida Cida, uma
grande escritora, ganhadora do do Jabuti, né? isso. Ela colocou aí, também me honrou com um comentário na contracapa e disse que esse corpo dá um bom filme. Então, quem sabe, de repente, não dá mesmo, né? E dá. Essa história aí realmente é de prender. A senhora escreve que horas? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque a rotina é muito agitada, né? A gente faz, você... E Mãe, tem a Duda lhe aperreia muito, Duda. Duda me aperreia demais. É? Na verdade, Duda já está se formando em Direito agora, né? Eu gosto muito de brincar com ela. Tem Duda, tem Isadora, tem Décio. Então, marido, 2 filhas. Uma professora de promotora de justiça. Aí você escrever, às vezes, é meio desafiador. Mas, na verdade, a escrita é uma higiene mental. A gente passa o dia todo com tantas atribulações, uma rotina pesada, João, que a rotina de promotora não é uma rotina fácil. E, às vezes, escrever é um bálsamo. Você chega de noite, aí pega tudo que passou durante o dia, deixa decantar na mente um pouco aquilo ali e acaba que transformando em literatura. Isso te faz bem. E lhe deixa um espaçozinho tranquilo para poder escrever, sem lhe aperrear? Olha, depois das 10 horas da noite... Depois das 10, né? Depois das 10 horas tem esse espaço. Mas é isso. Na verdade, eu gosto de escrever um pouco mais tarde, porque escrever no barulho, muita gente não se importa, mas eu preciso... A minha narrativa, ela tem uma sonoridade. Para que eu escute a voz dessa minha literatura, eu preciso de um certo silêncio, de uma calma. E isso, às vezes, só ocorre no silêncio da noite, ou às vezes até bem cedinho. Se eu tiver insônia, eu acordo. Aí é uma beleza para escrever. E os personagens falam também com a senhora? Às vezes eles falam, são tão enxeridos. Olha, tem uns que eu são enxeridos, São enxeridos, eu crio eles para eles terem um papelzinho menor, menos relevante. Aí os danados crescem no meio da trama, começa a ficar assim, assim. E quando eu vejo, eles tomaram a cena e eu não tive controle disso. Mas aí eu deixo eles à vontade, porque eu sei que quando eles têm mais personalidade, é feito filho, né? Tem mais personalidade, você tem que deixar desenvolver, porque é uma coisa boa. E a escolha do nome desses personagens? A escolha do nome, às vezes tem uma ligação. Lembra alguém, não? Às vezes. Às vezes, né? Às vezes tem. Eu gosto de nomes brasileiros, exatamente para quebrar um pouco essa tradição da literatura policial ser muito americanizada e com influência europeia também, né? Eu costumo dizer que a gente está muito acostumada a escrever só literatura policial com aquele mordomo Charles revelando no fim da trama, com a lareira acesa e chá, quem é o culpado, o assassino. Então, eu gosto de nomes brasileiros. Já Corpos Hackeados, como uma exceção, tem uma protagonista que é descendente de italianos, então ela tem um nome diferente, que é Pietra. Mas todos os meus personagens têm nomes e apelidos bem ligados à nossa realidade brasileira. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a escritora Andréa Nunes. Nós vamos continuar conversando com a doutora Andréa Nunes, escritora. Primeiro eu quero saber o seguinte, a senhora é casada com o secretário da Fazenda, doutor Décio. Quem é que manda na finança em casa, é ele ou a senhora? Ah, mas em casa tem que ser eu, né? E ele? Não, a última palavra é dele, né? Sim, senhora. Ah, sim, senhora. Essa piada né? é velha, né, João? Mas ser casado com o secretário da Fazenda Mas assim, diz que promotora de justiça é um bicho chato também, né? É chato, né? E o secretário então... da Fazenda é chato. Agora, eu não sabia, estou sabendo agora. O secretário da Fazenda é chato e a Quem está dizendo que ele é chato chata. é você. Não complique minha vida. Então, assim, na verdade, João, eu e Décio somos pessoas extremamente ocupadas. E aí, às vezes, a gente tem que ter cuidado, tem que parar uma hora assim, sentar e dizer assim, aquela lâmpada queimou. Já faz uns 3 dias, quem é que vai trocar? É uma loucura. Mas, enfim, quando você tem uma rotina atribulada, num casamento moderno, a gente tem que dividir um pouco as coisas para não enlouquecer, né? E ele escreve, não? Veja, ele escreve textos técnicos, né? E eu vivo dizendo a ele que é importante ele escrever um pouco sobre a experiência dele como secretário da Fazenda, já que ele fez um trabalho tão bonito para o Pernambuco, né?
Acho que ele deveria, inclusive, escrever nesse sentido. Então ele dá pitaco nos seus livros ou não? Olha, ele dá pitaco, ele é um excelente revisor, é impressionante. É. Para achar erro, diz que marido para achar erro de mulher é muito bom, né? Então eu aproveitei isso para. Como é achar erro de mulher é muito bom, é? Não, o marido diz que para achar os erros que a mulher comete, né? Tá certo. Então é um olho danado. Aí, como assim, existe essa característica que é intrínseca aos maridos, eu aproveitei isso aí para, já que ele gosta muito de ler meus livros, eu digo, olha, acha aqui os erros que tem aí, ele acha tudinho. Aí antes de ir para a revisão, é bom que ele lê, diz aqui, olha, isso aqui tem uma vírgula fora do lugar, você engoliu uma letra não sei aonde, o revisor deixou passar esse parágrafo emendado nesse, aí é outro. Aí ele gosta disso aí. Mas ele não pensa em fazer nenhum livro de literatura, não? Não, literatura eu acho que não é o pendor dele, mas eu acho que um livro técnico, um livro sobre a questão tributária, é um projeto que eu estimulo ele a fazer, porque acho que é uma contribuição muito importante que ele daria sobre como ele equilibrou as contas do Estado com as medidas que ele praticou. Acho que seria bem interessante ele fazer. Doutor André, esses projetos agora, quais são os próximos livros? Olha, eu tenho várias fases quando eu estou fazendo meus livros, porque normalmente existe um trabalho de pesquisa, né? Que são livros que eles têm um viés de ciência, de medicina, às vezes temas que não são, que eu não sou familiarizada com eles, e aí eu estou nessa fase de pesquisa. Eu quero explorar algumas coisas mais de Pernambuco, do Nordeste, como sempre eu tenho feito nos meus livros, mas ao mesmo tempo algo mais conectado bem com a realidade. Por exemplo, em Corpos Hackeados, eu peguei essa coisa do pós-pandemia, da questão do corpo, para fazer algo ligado à medicina. Aí agora eu já estou tentando ver qual a próxima provocação que eu vou fazer para o meu leitor, porque eu não quero só fazer um livro de assassinato de mistério, eu quero trazer um tema contemporâneo, inquietante, que faça as pessoas refletir. Por exemplo, essa coisa de corpos hackeados, ela faz a seguinte pergunta: já que está tendo tanto avanço na medicina, o que é que pode ter de errado nisso? Nada de errado. O que as pessoas precisam refletir nisso aí é exatamente, esses avanços na medicina vão ser para todo mundo ou vai ser só para uma camada pequena de privilegiados? A evolução da medicina genética, ela vai abrir o fosso entre super-humanos e humanos feitos nós, ou ela vai, de fato, fazer uma evolução da humanidade? Então, como eu gosto de fazer sempre essas reflexões, eu estou na fase da leitura, para ver qual vai ser a próxima provocação ao meu leitor. É isso. A senhora estava assistindo, nesse final de semana, A Morte no Nilo. Por que foi assistir esse filme? Porque Agatha Christie é a minha grande inspiração, né? Você vê, nós ainda temos poucas mulheres escrevendo romance policial. Tem uma tal de Andréa Nunes que está escrevendo, né? Pois é. Não ia falar nisso. É uma enxerida. É uma enxerida, né? Mas Agatha Christie, na verdade, foi uma grande inspiração, porque por muito tempo as mulheres passaram assim, sem escrever romance policial, porque a mulher vivia dentro de casa, João. E aí, hoje em dia, com as mulheres saindo, ocupando espaços de poder, elas têm mais condição de fazer essas narrativas policiais, narrativa de espionagem. A Agatha Christie foi uma exceção e é por isso que eu sou fã dela. A Agatha Christie, como trabalhava em farmácia, ela sabe escrever sobre veneno como ninguém. Foi enfermeira da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, e aí ela via muitas mortes, ela via como era a questão das pessoas morrendo. E aí ela conseguiu exatamente poder fazer esse link, como as pessoas morrem, e fazer uma trama bem legal. Por isso que eu gosto de Agatha Christie. Não perco o filme dela nem livro. E é bom A Morte no Nilo? Rapaz, eu achei. Tem gente que está dizendo que Morte no Nilo, para o leitor de Agatha Christie, tem outros livros mais surpreendentes. Entretanto, eu acho que quem é um verdadeiro fã de Agatha Christie, ele não assiste um filme só para dizer, nossa, e era essa pessoa mesmo. Ele assiste saboreando todos os detalhes. Eu achei um filme com uma fotografia belíssima, um filme com um elenco no mínimo polêmico, né? Que nós vimos uma série de coisas no BS. Só isso já suscita curiosidade, aquele elenco extremamente polêmico. Então eu achei que é um filme que vale a pena, todo mundo que gosta de uma história de suspense,
não perde seu tempo vendo um filme de Agatha Christie. E a senhora é fã do personagem Sherlock Holmes? Olha, Sherlock Holmes, ele foi um dos pioneiros também. Conan Doyle, ao construir Sherlock Holmes, ele criou essa coisa legal de ambientar a trama de Londres, Elementar, meu caro Watson, né? Aquela história lançou as sementes do romance policial racional, daquele detetive cerebral que investiga com base nas evidências. Então, eu tenho um fã, eu tenho essa coisa com Sherlock Holmes também, muito legal, eu gosto dos livros. E qual é o escritor na sua área brasileiro que a senhora gosta? Olha, eu gosto de vários escritores brasileiros na minha área, né? Eu citaria, em primeiro lugar, o Rafael Montes, que hoje em dia está, inclusive, entrando no ramo como roteirista, né? Mas temos também alguns talentos que são mulheres, como a própria Cláudia Lemes, que escreveu Eu Vejo Kate, a Viviane Geber, a Vera Carvalho Assunção. São todas autoras policiais que estão se destacando aí nesse cenário, e eu acho que a gente vai ter uma era agora de grandes artistas no ramo policial. E na sua atividade como promotora, é importante a sensibilidade feminina? Eu acho que a sensibilidade feminina ela é importante em vários locais. Por exemplo, o romance policial, ele é um romance sempre muito de detalhe. E a alma feminina é uma alma ligada no detalhe. Então, você veja, às vezes, a delícia de um romance policial é você ver... Eu me lembro, você falou em Sherlock Holmes, João, tem uma das tramas que Sherlock Holmes desvenda, que ela é fascinante. Ele desvenda que o assassino, ele é uma mulher disfarçado de homem, quando vai cair um objeto, e naquela época a mulher só usava vestido, né? Aí vai cair um objeto, ao invés dele fazer isso e fechar as pernas, ele abre. Aí esse detalhe fez Sherlock Holmes descobrir que aquilo era uma mulher, porque ele disse, toda mulher, quando vai cair um objeto da mão dela, ela faz isso, para o vestido aparar o objeto. E esse rapaz, ele abriu as pernas, então ele, na verdade, não é um homem, é uma mulher. É um monstro esse Sherlock Holmes, né? Aí você veja, é muito interessante, a literatura policial é feita de detalhes inteligentes. E isso a mulher tem muito, a mulher tem uma sensibilidade e ela tem um detalhismo que é essencial para você fazer tramas inteligentes. E filme? Gosta de filme de suspense? Gosto de muitos filmes de suspense, né? Não fica com medo de alguns, não? Rapaz, olha, é exatamente essa a graça, ficar com medo. O filme de suspense, se não der medo, aí não dá certo. Tem que ter medo, né? Gosto muito de Stephen King, né, já que você falou, que já tem um pezinho mais no terror, mas também é muito bom. O próprio Rafael Montes, com os seus livros que já estão aí virando filmes, né? Aquela série Bom Dia Verônica, né, que foi muito boa. A Menina que Matou Meus Pais também é dele. Então, assim, tem algumas coisas bem legais que estão sendo feitas no suspense também, aqui no Brasil, inclusive. E, doutor André, a mulher está realmente ocupando o espaço que merece ou ainda falta muita coisa para a mulher chegar ao que merece? Olha, para chegar ao que Primeiro merece... só tem uma desembargadora em Pernambuco. Exatamente. Eu acho que o aumento... Um exemplo na sua área. Isso. Essa questão da representatividade feminina, João, na área jurídica, ela é muito importante. E eu acho que realmente é importante que Pernambuco avance nesse sentido. Eu não sei se nós temos um outro estado onde só tem uma mulher desembargadora. E isso realmente, Pernambuco, um estado de tradição libertária, um estado de tradições progressistas, é importante que a gente mude esse cenário, sim. A gente precisa aumentar essa representatividade feminina. Avançamos muito, de fato, mas é um caminho muito longo ainda a percorrer para a gente valorizar esses talentos femininos que estão chegando, agora que estão chegando nos espaços de poder. O jovem é adepto dessa literatura de suspense, doutora? Os jovens, eles me fascinam, porque você veja, eu faço trabalho em escolas, algumas escolas adotam meus livros, tanto o Jogo de Cena como Corpos Hackeados, e você percebe que o jovem de hoje, ele é muito mais inteligente, conectado, ele faz associações interessantíssimas
com os livros. Então eu fico assim maravilhada, a palavra é essa. Quando eu vou dar uma palestra para jovem sobre esses livros, as perguntas interessantes que eles fazem, eu acho que são muito promissores também no campo da literatura. E a informática mudou o mundo, doutora? A informática mudou tudo. Hoje em dia você está, por exemplo, fazendo uma palestra, já pegando esse exemplo que você deu, para um jovem, ele está querendo fazer uma pergunta e ele faz uma pergunta muito mais conectada porque ele já entrou ali na internet, pesquisou um tema que ele quis saber e ele linka esses dois assuntos, a dúvida dele com o tema, com outra coisa que ele quis ver. A mente das pessoas hoje é diferente das outras gerações. Ela é uma mente multiconectada. Então, o jovem, às vezes eu me estresso com minhas filhas. Estão estudando uma coisa, mas estão vendo um vídeo, estão não sei o quê. Só que elas conseguem. A senhora é braba, com as suas filhas? Eu não, eu me sinto Está dizendo mansa. que fica estressada com elas? É porque eu não entendo, às vezes. Eu acho que ela não é capaz de escutar uma música, está estudando e, às vezes, até está tendo uma conversa no WhatsApp. Mas eles tudo são isso danados nisso, são né? danados. Está conectado. A mente deles é diferente. E é isso que eu fico fascinada. É muito bom escrever para esse público que já é tão sofisticado nesse ponto. Então a senhora procura sempre se atualizar com as coisas, né? Eu gosto de me atualizar. Inclusive esses temas que eu utilizo nos meus livros, eles são temas bem modernos, né? Que usam de tecnologias de ponta. E aí eu acho que isso já é uma coisa que atrai os jovens também. Tal impressão 3D, tem outro livro meu que fala de eletromagnetismo influenciando o cérebro e tal, e jogo de cena também tem coisas da modernidade, e eu acho que isso já é uma coisa que chama muito os jovens. Nós queremos agradecer a doutora André e realmente vocês viram, porque ela realmente é uma escritora de tanto sucesso e com certeza vai continuar nos novos livros que vai escrever. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.